Olá, turminha da tia Ju. Tudo bem com vocês, meus amores? Como vocês estão no dia de hoje? Espero que estejam todos muito bem. Na aulinha de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o Dia dos Pais. Isso! No domingo é Dia dos Pais. E você, já preparou aquela cartinha muito legal para o seu papai, para o seu vovô? Ah! Espero que sim, hein? Se não, ainda dá tempo. Então, a tia nessa aula quer contar uma historinha para vocês. Vocês sabiam que a gente tem parentes muito distantes? Sim. Então, você aí, ó, que não sabia que você tem parentes muito distantes, senta com seu papai, aproveita que é Dia dos Pais e pede para ele contar aquela história gostosa para vocês. Isso, da onde veio o seu nome, da onde veio o nome do papai, da onde é que veio a sua história. Olha que delícia! Então, a tia vai começar contando uma história para vocês sobre a nossa família. Isso, sobre aí, ó, alguns parentes que a gente tem, alguns ancestrais. Que palavra grande e difícil, tia Ju, mas você já vai entender nessa historinha. Acompanha aí comigo. Vamos lá então prestar atenção nessa historinha gostosa sobre o nosso nome, os nossos avós. Olha que delícia! Vamos lá comigo então. Pai, de onde eu vim? Um dia desses, Pedro estava quase dormindo quando abriu os olhos e perguntou para o seu pai, que também já estava cochilando, balançando em sua rede: Pai, de onde eu vim? O pai de Pedro abriu os olhos, bocejou e pensou um pouco. Ora, você é meu filho, não lembra, Pedro? Filho de José Pereira e Clara de Campos, seu pai e sua mãe. Disse, olhando já para a dona Clara, que já vinha chegando ali na porta. Ela ajeitou o lençol e deu um beijinho de boa noite no seu filho Pedro. Pedro ficou um tempo quietinho, matutando. Depois logo perguntou: Mas e quem era o avô do vovô? E quem era a vovó da vovó? Dona Clara sentou-se na cama ao lado da rede do filho. Sabia que o nome do seu bisavô era Pedro? Sim, por isso demos o seu nome de Pedro também. Então, quero que o nome do meu bisneto seja Pedro também, disse o menino rindo muito alto. Mãe, será que eu vou conhecer o meu neto? Será? Tomara, mas você ainda tem 8 anos. Isso vai demorar um pouco, né? A mãe também ria disso tudo. Pedro agora calculava quantas pessoas tinham vindo antes dele. Se tenho 2 pais e 4 avós, então tive 8 bisavós, 16 trisavós e 32 tataravós, finalizou o pai, para não encompridar a tal conversa, porque se fossem contar todo mundo não ia acabar nunca. Ai, que delícia! Agora vamos dormir. Na semana seguinte, seu José aproveitou o feriado e levou a família para a fazenda dos seus pais. Agora você vai saber de onde sua família veio, disse seu José para o seu filho. Vamos visitar o vovô e a vovó, e eles vão gostar e lembrar dos mais velhos. E você vai gostar de conhecer o sertão.
Vai ser uma delícia essa história. Tenho certeza disso. Quando chegaram à fazenda do vovô Lorival, as tias cercaram Pedro com exclamações. Como ele cresceu, tá ficando a cara do tio Hermorgenes. Até o jeito de piscar os olhos quando fica com vergonha. Mas Pedro gostava mesmo era de seus avós e correu adentro a casa para dar um grande abraço que era cheio de saudades. Na sala da casa havia várias fotos antigas e o vô Lorival falava de cada uma delas. Este é o meu pai, nascido aqui no sertão. Naquela época, não tinha nem luz elétrica aqui, mas nas noites de lua cheias, ele tocava rabeca nas festas do reizado. Já a sua bisavó foi a primeira a montar uma escola neste lugar. Ela sabia ler e ensinava todas as crianças embaixo de um cajueiro, até que construíram as primeiras salas de aula. Por isso, o nome dela ficou até hoje, Escola Diná Pereira. A vovó abriu um velho álbum. Sim, ela abriu um velho álbum de fotos, mostrando as várias imagens de outra época, um tempo em que seu pai era criança, igualzinho a ele, igualzinho ao Pedro. Este é você, pai, tão pequenino, tem certeza disso? Todo mundo nasce pequeno, Pedro. Você não sabia disso? Que todos nascem bem pequenos? Ah, é verdade. Nessa noite, Pedro sonhou que ele e seus pais e até seus avós tinham todos a mesma idade, que todos eram todos meninos de 8 anos, crianças que brincavam juntos a noite inteira, numa noite de lua. O bisavô Pedro também estava no sonho. Era um menino esperto que tocava sua rabeca e a bisavó Diná escrevia tudo embaixo do cajueiro. Na fazenda do vovô Lorival, todos dormem muito cedo e também acordam muito cedo. Pedro acordou com os primeiros raios de sol para acompanhar seu avô na ordenha da vaca. Depois de beber o leite mugido, foram para a cozinha, onde a vovó Odília já preparava umas tapiocas com queijo. Vô Lorival gostava de contar as velhas histórias da família para o Pedro. Na época, que época gostosa! Na época que minha mãe nasceu, era comum as pessoas terem muitos filhos. A mãe dela teve 20 filhos e ela foi a última a nascer. Se eles tivessem tido apenas 19 filhos, ela nem teria nascido, nem eu, nem seu pai, nem você teria nascido. Já pensou nisso, Pedro? Dona Odília completou. Já a minha avó era índia legítima, mas veio morar na vila e acabou conhecendo meu avô. Você também tem um pouco de sangue indígena. Sabia disso, Pedro? Então, Pedro ficou ainda mais curioso e queria saber sobre tudo.
sobre os seus antepassados e antes dos tataravós, quem era a nossa família. Dona Odília não sabia os nomes dos mais antigos, mas conhecia algumas histórias de família. Eu sei que nossa família Pereira veio do Cariri e também que os antigos Soares vieram do Vale do Acaraú. Não sei dos detalhes, mas os nossos sobrenomes guardam muito sobre a nossa história. Seu José acompanhava a conversa enquanto tomava o café. Filho, quando eu fui procurar a origem dos nossos sobrenomes, descobri que alguns parentes vieram de Portugal na época da colonização do Brasil. E se a gente for procurar mais, você vai ver que também temos antepassados indígenas, africanos, holandeses, árabes, até judeus. Mas aí já tem que ir para outro livro de história para conhecer melhor. Pedro achava fascinante todas aquelas histórias sobre seus antepassados. Como se eu já tivesse vivido várias vidas. É como se eu fosse todos eles. Vô Lorival também pensava assim. É isso mesmo, a gente pode até não saber sobre a nossa história, a história de cada um dos nossos parentes antigos, mas muitos costumes e tradições mantemos até hoje e vêm deles. Por exemplo, seu bisavô Pedro tocava rabeca, mas não foi o primeiro na família. Outros parentes muito mais antigos do que ele também já tocavam. Então, é uma tradição de família. Quando um toca, é como se relembrasse todos os outros que já tocaram. Já parou para pensar nisso? O meu nome, José, também é uma tradição de família, lembrou o pai. Tudo começou com uma homenagem ao nome deste lugar, sim, ao santo padroeiro que é dito aqui no sertão, que é José. O dia de José é muito importante aqui nessa cidade, porque é quando chega a chuva. Por isso, tem tanto José na nossa família. Olha que bacana esse conhecimento. Nessa noite, todos foram ver o reizado, que é uma das mais antigas tradições do lugar. Sim, vovô Lorival ficou muito feliz quando viu seu neto todo entusiasmado. Vou apresentá-lo ao velho Simão. Ele aprendeu a tocar rabeca com o seu bisavô Pedro. Simão era mesmo bem velhinho, mas ainda tocava muito bem. Meu filho, seu avô era o maior rabequeiro dessa região. Acompanhava reizado, dança de São Gonçalo, todo tipo de folia. Na época, essa era a nossa brincadeira, a cultura deste lugar. O velho mostrou como se pegava um instrumento, como se apoiava o queixo na rabeca. Pedro não teve muita dificuldade. Na verdade, já estava observando desde que chegou. O velhinho posicionou o dedo de Pedro no lugar certo e de início o som saiu meio estranho, mas logo ele pegou o ritmo. Olhe, ele tem jeito. Antes de voltarem para casa, Pedro ganhou uma rabequinha de presente. Ai, que bacana! Que velho Simão fez questão de entregar a ele. Gostei muito de conhecer você, Pedro.
me fez lembrar do seu bisavô e meu tempo da juventude. Pedro também tinha gostado muito de conhecer tanto a sua história, tanto aquela noite deliciosa. Em breve apareceremos na casa de vocês, aí conversaremos muito mais, disse o vovô. Pedro deu um longo abraço em seus avós e logo voltou para casa muito feliz com seu novo conhecimento. Agora estava disposto a aprender a tocar a rabequinha, que dali para frente seria um elo com seu bisavô e seus antepassados mais remotos. Que delícia que foi aquela noite! Agora que você ouviu essa história gostosa aí sobre o Pedro, o papai do Pedro, o porquê do nome do papai do Pedro, o porquê do nome do vovô do Pedro, todos os tataravós, vovôs que o Pedro teve. Que delícia, né? Eu tenho certeza que você ficou muito curioso também para saber o porquê do seu nome, do nome do papai, do vovô. Então, senta aí com seu papai e pergunta tudo isso para ele. Aproveita que tá chegando o dia do papai e pede para ele contar aquela história gostosa para vocês da família. Olha que delícia! Que atividade gostosa vai ser essa, hein, com seu papai, hein? Sabendo tudo sobre a sua família. Olha que coisa mais gostosa. E já falei, né? Lembre de fazer aquela cartinha bem legal. Aproveita e desenha todo mundo aí. Vai ficar linda a sua cartinha para o papai. Bom, então vamos lá para a gente finalizar essa aula, fazer a nossa atividade. A nossa atividade, a primeira tá assim, Apresento o pai mais legal de todos. Eu tenho certeza que você tem o pai mais legal de todos. E esse é o meu pai. Então, você vai completar o rosto do seu pai aí, E aí tá escrito: Feliz Dia dos Pais. Te amo. Eu te amo. Então, você vai desenhar: meu pai tem um olho grandão. Então, você desenha o olho dele grandão. Meu pai não, tia Ju. Meu pai tem um olho bem pequenininho. Desenha o olho do pequenininho. Tia Ju, meu pai tem um olho castanho. Os olhos dele são castanho. Pinta de castanho. Tia Ju, o do meu pai já é azul. Pinta de azul. E faz o nariz do papai. Observa aí, para e olha para o papai. O nariz do papai é assim. Então, você desenha do jeito que o nariz do papai é. E a boca do papai como é? Observa também e faz aí, o seu desenho. Tenho certeza que o seu papai vai amar o seu desenho. Olha que bacana! E na sua segunda atividade? Pegue aí para tia Ju a sua segunda atividade e vamos dar uma olhadinha nela antes de você ficar aí observando o papai, como ele é. Bom, tá assim, marque um X no quadradinho. Como seu papai é? Tem aí a primeira opção do quadradinho. Alto? Se o seu pai é alto, marque um X. Gordinho? Se ele é gordinho, marque um X. Calmo? Se é calmo, marque um X. Atencioso? Esportista? Esforçado? Amável? Ajuda nas tarefas? Gosta de brincar. Baixo? Magro? Nervoso? Distraído? Não esportista? Devagar? Poucas palavras? Indiferente? Sério? O que o seu papai é? Qual é o jeitinho dele? Peça ajudinha de quem tá aí, na sua casa para te mostrar exatamente as palavrinhas e você vai marcar o X, o que o seu papai é. Tá bom, meus amores? Abaixo está assim, Escreva as letras que estão faltando. Isso, as letras que estão faltando você vai escrever na sua atividade. Aí está escrito papai em cima, então é só copiar
embaixo aí para completar a palavrinha papai. Muito molezinha essa atividade, né, meus amores? Então, ó, façam com muito capricho, já que é Dia dos Pais, né? Tem que ser muito caprichada essas atividades. Pinte e desejo a todos vocês, papais, um feliz Dia dos Pais, tá? Eu espero que vocês tenham gostado muito dessa historinha, né? Muito dessa aula, e eu desejo um ótimo domingo a todos de Dia dos Pais. Que Deus abençoe todos vocês, tá bom, meus amores? Curtam aí com o pai de vocês. Um beijinho, tchau, tchau. Bom final de semana a todos. Mais uma vez, um feliz Dia dos Pais. E até a aulinha de segunda-feira. Tchau! Amo vocês!